Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a situação é de caos no Acre. O estado vive um duro período de surto de dengue, casos de Covid em alta e enchentes que já afetam cerca de 130 mil pessoas. Além disso, também enfrenta uma crise migratória. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em parte do estado. Sena Madureira, a 143 quilômetros de Rio Branco, é um dos 10 municípios do estado mais atingidos pela cheia dos rios. O rio Iaco e outros 3 que cortam o município inundaram 80% da área urbana. Bairros inteiros estão praticamente debaixo d'água. Na capital, o rio Acre está com mais de 1 metro acima da cota de transbordamento e 24 bairros foram inundados. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em parte do estado. Rio Branco também sofre com um surto de dengue. São mais de 8 mil casos notificados desde janeiro, 4 vezes mais que em 2020. Haitianos e africanos sem conseguir emprego no Brasil estão há semanas tentando atravessar para o Peru, mas a fronteira está fechada por causa da pandemia. Já houve conflitos com policiais peruanos. Em meio a todas essas crises, o avanço do novo coronavírus atinge o seu pico no estado. O mês de fevereiro ainda não terminou e já são 101 mortes. É o maior número desde julho de 2020, quando foram 166 vítimas da doença. Os hospitais estão lotados e a ocupação dos leitos de UTI é de mais de 90%. E o presidente Jair Bolsonaro liberou 450 milhões em crédito extra para desastres naturais. Parte desse valor será destinado para o estado do Acre. E o Ministério da Saúde confirmou a identificação de 204 casos de mutações do coronavírus no país. Por enquanto, 3 variantes do SARS-CoV-2 estão sob a atenção dos cientistas. B117, identificada em dezembro de 2020 no Reino Unido. 501YV2, encontrada na África do Sul. E a P1, variante brasileira detectada inicialmente em Manaus. Até o dia 20 de fevereiro, 204 casos de variantes do vírus SARS-CoV-2 foram identificados no país. O levantamento foi feito pela Secretaria de Vigilância em Saúde a partir das notificações recebidas pelas Secretarias Estaduais da Saúde. De acordo com a pasta, foram registrados 20 casos da cepa britânica nos estados de São Paulo, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro. A variante P1, encontrada inicialmente em Manaus, teve 184 casos identificados em 17 estados. O Amazonas teve o maior registro, com 60 casos, e em São Paulo foram encontrados 28. Até o momento, o país não teve nenhum registro da variante descoberta na África do Sul. A vacina produzida pela Johnson & Johnson tem alta proteção contra casos graves e mortes quando administrada em dose única. Nos Estados Unidos, sua eficácia geral ficou em 72%. O imunizante também demonstrou eficácia de 64% contra a variante sul-africana do vírus. E a primeira pessoa vacinada na Bahia contra o coronavírus contraiu a doença antes de tomar a segunda dose. Ela foi internada no Instituto Couto Maia, em Salvador, e segundo o último boletim médico, o quadro dela é estável. A enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, de 53 anos, logo após tomar a primeira dose, passou a sentir mal-estar e febre e precisou ser internada para usar um pouco de oxigênio. A médica infectologista Celci Nunes, diretora-geral do Couto Maia, explicou que para a vacinação atingir a eficácia máxima, é preciso que a pessoa tome as 2 doses e respeite a janela imunológica, que é o período que o organismo leva para produzir os anticorpos do imunizante. Segundo ela, ainda não há uma vacina 100% eficaz contra o coronavírus, o que torna possível ser infectado mesmo após receber o imunizante.
Por isso, a vacinação em massa é a única forma de conter a pandemia e evitar o aparecimento de variantes mais perigosas. O imunizante tomado pela enfermeira Maria Angélica foi a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan. A médica infectologista reforça ainda que cada organismo reage de uma forma e há pessoas que adquirem uma boa proteção ao tomar a primeira dose. Ainda assim, a segunda é necessária. E ainda falando sobre coronavírus, o governo de São Paulo determinou agora há pouco a restrição de circulação das 23 às 5 horas em todo o estado. A regra entra em vigor a partir desta sexta-feira e valerá até o dia 14 de março. A medida é complementar ao plano de flexibilização econômica e ocorre após o estado registrar maior número de pacientes com Covid-19 internados em UTI desde o início da pandemia. Além da restrição de mobilidade, a gestão de João Dória antecipou a reclassificação do Plano São Paulo e regrediu a região de Marília para a fase vermelha da quarentena, na qual já estavam Barretos, Presidente Prudente, Bauru e Araraquara. As demais regiões do estado não sofreram alterações. E nos destaques internacionais, pelo menos 62 detentos morreram ontem em uma onda de violência em 3 presídios do Equador. Violência nos presídios do Equador. Rebeliões e penitenciárias deixaram mais de 60 mortos. O maior número de vítimas foi registrado na cidade de Cuenca. Em Guayaquil e Latacunga também ocorreram mortes. O presidente equatoriano Lenín Moreno atribuiu os motins a organizações criminosas e afirmou em suas redes sociais: as autoridades estão agindo para retomar o controle das prisões. O sistema prisional abriga cerca de 38 mil pessoas no Equador. Um barco com migrantes cubanos a bordo, incluindo 2 mulheres grávidas, virou perto da costa da Flórida, nos Estados Unidos. O grupo, que estava há 16 dias no mar, foi resgatado e levado ao hospital. Autoridades divulgaram imagens que mostram migrantes cubanos sendo resgatados na costa da Flórida depois que o barco em que estavam virou. De acordo com o gabinete do xerife do condado de Martin, no grupo estavam 2 mulheres grávidas e 6 homens. Eles ficaram no mar por mais de 16 dias em um navio improvisado. Equipes de resgate e civis ajudaram a levar os migrantes até a costa do condado de St. Lucie, na Flórida. E para encerrar, o presidente do Banco Central americano afirmou aos senadores do país que a taxa de juros será mantida perto de zero até que a inflação supere os 2% e a economia se aproxime do pleno emprego. A avaliação é que há um longo caminho antes de ver um processo significativo no mercado de trabalho. Em meio à pandemia, o Federal Reserve, como é chamado o Banco Central dos Estados Unidos, baixou as taxas básicas de juros a níveis mínimos de 0 a 0,25%. Powell afirmou também que a instituição manterá suas compras de ativos, ao menos no nível atual, até que progresso substancial seja visto. Segundo o presidente do Banco Central americano, a pandemia também deixou uma forte marca sobre a inflação. Os temores de uma possível alta de preços para os próximos meses se amplificam nos mercados há semanas. No entanto, ainda não são confirmados, nem pelo governo, nem pelo Federal Reserve. Essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.